Arquiteturas. Harvard versus von Neumann. Começamos pela von Neumann. O nome vem por conta de um cientista, um matemático brilhante de boa formação acadêmica. Ele era engenheiro químico e fez doutorado em matemática. Graduado em engenharia química no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, o detalhe é o mesmo local onde estudou Albert Einstein. O doutorado dele na Universidade de Budapeste teve uma coisa muito interessante. Muito embora ele não assistisse todas as aulas, a qualidade pessoal dele era tão alta que as notas eram muito grandes, muito elevadas, mesmo sem assistir todas as aulas. Uma vez que ele foi convidado para participar do projeto bancado pelas Forças Armadas Americanas, uma das propostas era dele. Ele trabalhava no projeto do ENIAC. Questões sobre o ENIAC você pode visitar na minha página em www.vargasp.com. Tem um artigo lá sobre as bases da informática muito interessante se você tiver interesse. O ENIAC era o computador na época que estava sendo desenvolvida para trabalhar junto com as Forças Armadas durante a guerra contra a Alemanha. Entretanto, ela não ficou pronta, ela nunca foi utilizada para cálculos militares. A proposta era armazenar instruções e dados em uma memória interna, de tal forma que não houvesse necessidade de reconfiguração. Eu quero chamar a atenção aqui sobre alguma coisa, que são estes fios que você vê aqui, ó. Estes fios que você olha aqui, pessoal, eram as formas de programação. Você programava binários de tudo isso aqui com todos esses cabos e painéis de relé. Era muito complexa essa gravação. Esse conceito de armazenar um programa foi criado em 1942-43 e ainda hoje ele é a arquitetura fundamental de novos processadores. A característica fundamental é bem simples. Você precisa de um dispositivo que faça o controle. Ele tem que ter uma unidade lógica aritmética para processar, acessar os controles para poder dizer se você está enviando dado ou recebendo dado nas pinagens externas e registradores internos para auxiliar o processamento. Ele acessa mediante endereço as memórias RAM e EPROM. E o que você ler, quer seja uma instrução ou um dado, é recolhido e tratado aqui dentro. Mas vejam só, o processador basicamente é só isso aqui. Ele não tem memórias dentro dele. Endereços e instruções têm pinos externos ao processador que permitem que ele vá acessar externamente o dado. Então eu posso afirmar para você que as memórias são externas e os dados são internos. Então existe a distribuição dos dois em locais diferentes. São duas coisas diferentes. E dados e instruções têm o mesmo tamanho, no mínimo 8 bits. Um único barramento para dado e instrução. Dos microprocessadores, existem alguns modelos que eu estou destacando aqui, como por exemplo, este aqui é o 4004, o primeiro microprocessador construído no mundo, foi feito pela Intel. Agora isso aqui é uma nova geração, é a quarta geração do Core 7, para que você tenha uma ideia das discrepâncias. Cada ponto que você vê aqui é um terminal dele. Aqui você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com 8 do outro lado, 16. Aqui é uma quantidade enorme. Aqui é o 8086. Foi o primeiro microprocessador de 16 bits criado pela Intel também. Ele tem 40 pinos. Esse aqui é um dos modelos dele. Mas eu não posso deixar de falar do AMD. Esse aqui é a última geração do AMD. É o Ryzen. Aqui, como você pode ver, o que nós temos aqui é uma placa comum de microprocessador. Não importa se ele é de última geração
ou ele é algo mais simples, como que você pode ver nesta placa? Aqui eu tenho uma demonstração clara daquilo que eu preciso mostrar para vocês de uma maneira compreensível. Primeira coisa, você pode ver o processador, que aqui no caso é um Zilog, é um Z80 de 8 bits. Aqui nós temos a memória EEPROM, onde o programa está gravado. Sim, porque ele não tem onde guardar aqui o programa. Ele tem 40 pinos, mas o programa é gravado dentro de uma memória EEPROM. Aqui nós temos uma RAM estática, que permite que os dados possam ser processados. Por exemplo, somar dois números, o resultado tem que ser gravado aqui, mas o programa que está sendo executado está aqui dentro. Para auxiliar, aproveitei aqui para ilustração, resolvi destacar o cristal de quartzo, que é o responsável pelos impulsos enviados à CPU para que ela possa ter uma velocidade de processamento. Alguns conceitos fundamentais. Existem 4 componentes chaves para o processamento de dados. Eu preciso ter memória, quer seja para guardar o programa, quer seja para processar a informação, preciso. Preciso ter dispositivos de entrada e saída, quer seja para a CPU falar com a memória, quer seja para acessar dispositivos externos. Preciso de uma unidade lógica aritmética para processar os programas que estarão gravados. E, finalmente, uma unidade de controle que me permita acessar e controlar todos os dispositivos em movimento. Levando-se em conta que o processo que move os códigos de programa é chamado, durante o ciclo de execução, ciclo de FET. O processador, eu vou mostrar logo em seguida, que ele precisa realizar alguns acessos, algumas consultas à memória. Toda vez que um impulso de movimento chega nele, é o chamado clock, ele vai executar um ciclo. Entretanto, o primeiro de todos é sempre o ciclo de FET. Então, eu busco uma instrução, identifico, trabalho ela, procedo o que eu tenho que fazer, volto na memória, trago a próxima instrução, e assim sucessivamente. Vamos aos ciclos de processamento para explicar melhor. Então veja só, de qualquer forma eu tenho que buscar uma instrução. Eu preciso decodificar. Como assim? Ora, você trouxe algo da memória e o que eu tenho que fazer com isso? Então tem um decodificador interno que determina o que você deve fazer. A partir da decodificação eu faço o processamento. Eu quero lembrar que quando você busca uma instrução, isso se chama ciclo de FET. E é um ciclo que faz um acesso externo à memória. Entretanto, decodificação e processamento são coisas que ocorrem dentro da CPU. Algumas vezes, não são raras não, o processamento exige mais dados. Por exemplo, eu estou somando, então eu tenho que voltar, a instrução é soma. Eu tenho que voltar à memória para pegar mais dados para somar. Se precisa mais dados, eu vou lá fora, busco o dado, trago ele para dentro. Como não se trata de uma decodificação, eu vou apenas processar esse dado a mais, respeitando a instrução que foi identificada anteriormente. Enquanto houver dados para buscar, ele vai buscar e processar. Passado isto, vai haver um momento em que ele não vai mais precisar buscar dados. Porém, pode ser que tenha recebido alguma ordem para gravar. O próprio comando pode ser para gravar. Então eu tenho que saber, gravo ou não gravo? Se não for gravar, volte para a memória e traga o próximo byte que estiver lá. Ele será uma instrução. É um novo FET que começa. Se precisar gravar, envie os dados para fora e volte buscar mais instruções do que fazer. Sendo que busca ou escrita de dados é um procedimento externo, significa que irei para fora da CPU para a área de memória para buscar informação. A característica formativa básica de um microprocessador é exatamente isso que eu estou mostrando para os senhores aqui. Ele precisa de memória. Detalhe curioso, pessoal, eu quero deixar bem claro que esta memória que você está vendo aqui trata-se de espaço interno para armazenamento temporário. Mesmo um microprocessador precisa de uma quantidade pequena de memórias internas para o qual ele possa permanentemente guardar alguma informação por necessidade
ou para alguma aplicação, alguma coisa de forma temporária. E tem mais uma coisa, é memória RAM estática, falta de energia, perdeu também. Precisa de registros, locais onde armazenar informações para processar em conjunto com o programa. Também são RAM estática e se perdem com o tempo. Os ports de I/O é que me permitem acessar as memórias que estarão de fato externamente ao processo. Mas aqui o que chama a atenção é que internamente, os dados que eu estiver processando internamente, ou aqueles que vierem de fora, ou as instruções que vierem de fora, sempre estarão circulando por um único barramento. Sabe o significado disto? Não posso passar mais do que uma coisa de cada vez. Ou é uma ordem, ou é um dado. De uma forma ou de outra, é um por vez. Isto classifica o dispositivo como CISC, Complex Instruction Set of Computing. Isso significa um dispositivo capaz de reconhecer um número elevado de instruções simples que podem ocupar de 1 a 3 bytes. Exemplo, nós temos aí o Z80, um microprocessador de 8 bits que tem um set com 178 instruções diferentes. Entretanto, quando eu trago uma instrução para dentro, eu preciso saber o que ela faz. Então, os microprocessadores têm internamente um conjunto conhecido como microinstruções, que é o conjunto com os 178 comandos que ele reconhece, o que permite identificar o código que ele trouxe e executá-lo corretamente. Paralelamente aos microprocessadores, em Harvard estava acontecendo uma outra revolução. Este aqui, pessoal, são fotos do Mark I, também desenvolvido, na verdade, basicamente em paralelo com o ENIAC. A idealização do projeto foi de Howard Aiken, e aí, como ele foi feito na Universidade de Harvard, adotou-se a arquitetura como sendo Harvard. Teve apoio da IBM e da Marinha Norte-Americana para isto. Eu tenho uma impressão a respeito disso que pode ser meio política, não tive chance de estudar tão profundamente. Mas eu tenho a impressão que os dois, por serem de arquiteturas diferentes, de uma certa forma o governo tinha interesse naquele que fosse o melhor para aquilo que eles queriam fazer. Então, haviam muitos esforços no combate à Alemanha naquela época da Segunda Guerra Mundial. Então, os países envolvidos nisso não tinham muito problema em pensar desta forma. E o Mark I, que é este que você vê aí, e o ENIAC, que é propriamente dito von Neumann, eles eram paralelamente, estavam sendo construídos ao mesmo tempo, praticamente. Um microcontrolador tem uma característica bem diferente dos microprocessadores e você vai começar a perceber agora. Primeiro, dentro do circuito integrado, nós temos controle, registradores e ULA. Esse detalhe, controle, registradores e ULA, unidade lógica aritmética, formava o próprio microprocessador. Agora a coisa está ficando mais interessante, sabe por quê? Porque isso é o núcleo de um microcontrolador. Ele também possui memória de dados de 8 bits e instruções que podem ser de 16. Tem de 12, 14, 16 e 32 bits. Depende do microcontrolador. Aqui você tem endereço para selecionar a instrução que você quer tratar, mediante o programa, traz a instrução para dentro, faz-se a decodificação. Se precisar buscar ou gravar dados, você vai endereçar e fazer a flutuação dos dados. Finalmente, eu quero lembrar que os dados de 8 bits se referem às SRAM e às EEPROM, enquanto que aquelas instruções de 16 refere-se basicamente à memória flash ROM. Para quem tiver alguma dúvida, existe um outro vídeo e material no site www.vargasp.com ou mesmo no YouTube, onde eu estou explicando a diferença das características de memória. Continuando, as instruções têm tamanho diferente dos dados. Além de estar em outra área de memória, as instruções podem ser de 16 bits. Dados serão de 8 bits. Ora,
Veja que é diferente, mas o que mais chama a atenção do que tudo isto é o fato deles formarem dois barramentos distintos. Só para adiantar, você pode pensar da seguinte forma: eu trago uma instrução, executo, descubro que eu tenho que escrever um dado. Então eu vou escrever um dado. Mas ao mesmo tempo já estarei trazendo outra instrução, porque eles têm barramentos distintos internamente ao dispositivo. Aqui estou publicando diversos modelos. Aqui nós temos, por exemplo, um AT89S8253, que é o equivalente do 8051 da Intel, que é este circuito que nós temos aqui. Este é o 8031, o modelo comercial produzido para o mercado pela Intel, porque o 8051 normalmente tem a sua linha destinada para a área industrial. Este é o modelo que você encontra no varejo. Eu estou falando por mim, posso até estar equivocado, mas eu nunca encontrei um 8051 para ser comercializado para pessoa física. Aqui nós temos outros modelos. Este modelo da Atmel é o Atine. Veja, você tem um microcontrolador com 8 pinos apenas. Ou seja, ele é extremamente compacto. 40 pinos, 40 pinos, 40 pinos. Este tem 8. É para pequenos processos de automação. Pode ser utilizado em qualquer coisa, mas ele é extremamente pequeno, muito funcional. E aqui nós temos um PIC que é muito famoso. O PIC 16F628A é muito utilizado ainda hoje. Ele é produzido hoje pela mesma empresa que produz o AT89S8253 e também produz atualmente o Atmega 328 PPU, que é o microcontrolador de 28 pinos utilizado na fabricação da plataforma Arduino Nano e Arduino Nuno. Além disto, eu gostaria de deixar aqui um detalhe em destaque, que é o ARM. É uma outra tecnologia. Ele é mais sofisticado, complexo do que os que nós estamos vendo nos outros modelos aqui. Ele é um modelo recente, quer dizer, de todos ele é um dos mais novos, e ele é muito promissor pela sua alta complexidade e alta funcionalidade. Observe a quantidade de terminais. Ele propõe uma nova tecnologia. Aqui está a estrutura do AVR Atmega 328P microcontrolador de nosso interesse, porque é parte do nosso curso. Estes blocos voltarão a ser discutidos durante os cursos para esclarecimentos relacionados a cada um desses seus componentes. Não cabe aqui discussão sobre isto. Mas, no modelo da arquitetura dele, chama muita atenção a existência de dois barramentos distintos. Um para a área de programa Flash-ROM e outro para a área das memórias, que inclui RAM e EEPROM. Além disso, ele tem bastante capacidade de comunicação serial. Eu tenho a comunicação USART-UART, nós temos a comunicação SPI, nós temos a comunicação I2C, o que nos permite trabalhar com coisas mais interessantes, como a RS480. E, além disso, nós temos a RS232 aqui. Ok? Uma coisa interessante para falar também sobre isto, tá certo? É que eu tenho os 3 timers, mas nós vamos ver isso mais cautelosamente um pouco mais para frente. Cautelosamente digo no sentido de que eles são 3 contadores independentes, mas têm características próprias. Não são 3 caras iguais. Vamos estudá-los futuramente. Se você quiser acompanhar esses estudos, já existe material sobre isso na internet. Diferente dos microprocessadores, os microcontroladores pertencem à família RISC, Reduced Instruction Set of Computing, ou seja, sete de instruções de computação reduzida. Ele se propõe ter menos comandos, onde cada comando é muito poderoso. São baixos a quantidade de instruções. Esses microcontroladores têm pouca instrução. Um dos que eu mais gosto de falar a respeito é o PIC 16F628A, que o set de instruções dele tem 32 instruções. Com 32 instruções ele faz tudo o que tem que fazer.
Se você pega um chip maior, como o Atmega 328P, as coisas podem ficar um pouco mais complexas. Eu tenho 131 instruções. Mas fazendo uma breve comparação, eu pego um microcontrolador com tremendo poder de fogo, como o Atmega 328P, e eu noto que comparando ele com o Z80, um processador bem antigo dos anos 80, de 40 pinos, o Atmega 328 tem 28 pinos. O Z80 tem 40 pinos. O Z80, que é CISC, tem 178 instruções. Faz muito menos coisas do que o 328P. Só para você ter uma ideia, eu tenho conversores analógico digital internos de 10 bits dentro do 328P. São 8 canais. Além disso, com tudo isso, se eu fosse programar em Assembly, seriam 131 instruções apenas. É um set bem pequeno. O detalhe é que, como as instruções são em menor quantidade, mas elas têm mais bits, então eu posso ter instruções mais poderosas. Um único comando com muita capacidade de processamento. Da mesma forma que os microprocessadores, os microcontroladores contêm internamente um conjunto de microinstruções também, porque cada um dos 131 comandos, que ele recolhe, ele tem que saber identificar. Então esse conjunto está gravado dentro do microcontrolador de forma que quando você lê o microcontrolador, quer dizer, quando o microcontrolador lê uma instrução, ele consegue identificar o que fazer com o comando recolhido. Claro que isso tem implicações. Primeiro, periféricos internos ao microcontrolador ligado por duas vias distintas permite paralelismo. Dados e instruções são acessadas e circulam simultaneamente. E essas instruções são mais eficientes, mesmo em frequências baixas. Nós trabalhamos com cristal de quartzo de 16 MHz como a frequência base, a frequência clássica dos AVR Atmega 328P. E como consequência disso, nós teremos um maior desempenho e menos instruções. Muito obrigado. A gente se vê na próxima.